O objetivo desse vídeo é encontrar o volume do toro com raios R grande e R pequeno. Esse exercício é um pedido de um aluno de uma das disciplinas de cálculo 2 que eu estou lecionando nesse semestre. Bem, o que é o toro? O toro ele é uma superfície de revolução, é a câmara de ar, a boia das crianças, aquela boia que se usa na praia, né? E ela é o sólido de revolução, obtido pela rotação de um disco em torno de um eixo, com o disco e o eixo contidos no mesmo plano. E a referência que ele faz aqui, ó, raios R grande e R pequeno, quem é R grande? É a distância do centro do disco ao eixo de rotação, enquanto o R pequeno é o raio do disco. Uma forma de você encontrar o volume desse sólido, que é um sólido de revolução, é pelo método da coroa, quando você dispõe o disco dessa forma no plano cartesiano, onde o eixo das abscissas será o eixo de rotação. Está aqui o disco, e você tem que perceber o disco como uma região limitada pelos gráficos de duas funções FG, onde o gráfico de F é a parte superior do disco e o gráfico de G é a parte inferior do disco. Disco não, da circunferência, certo? Você tem a circunferência, que é o bordo do disco, a parte superior você verá como o gráfico de uma função F pequeno e a parte inferior você verá como o gráfico de uma função G pequeno, G minúsculo. Bem, quem é a equação da circunferência para eu obter as funções FG? A circunferência ela tem centro zero e R grande. Observe aqui na figura, o centro tá uma distância R grande, está no eixo das ordenadas, eu coloquei assim, e colocando R grande aqui, que é a ordenada desse ponto, que é o centro do disco, né? O disco está a uma distância, isto é, o seu centro está a uma distância R do eixo de rotação. De modo que o centro dessa circunferência é zero R grande, enquanto o seu raio é R pequeno. Portanto, a sua equação é x ao quadrado mais o quadrado de y menos r, que é x menos x0 ao quadrado mais y menos y0. O quadrado disso, onde x0 e y0 são as coordenadas do centro. Então, a equação igual a r ao quadrado. Isso é a equação. De modo que você, isolando o y, você tem y menos r ao quadrado. Você consegue isolar o y procedendo dessa maneira. O quadrado de y é igual a r ao quadrado menos x ao quadrado. De modo que você fica com y menos r grande igual a mais ou menos raiz quadrada da diferença R2 menos X2. Ou seja, o Y, ele é R, tá? Mais ou menos, né? Vai para o outro lado, raiz quadrada de R2 menos X2. Ok? E aí você tem, com mais, vai dar a lei de formação da F grande, e com menos vai dar a lei de formação da G, F grande não, F pequeno, né? F pequeno, ou seja, você vai considerar a lei de formação da F pequeno como sendo F de x igual a Q, a R grande, mais raiz quadrada de R2 menos X2, enquanto G de x é igual a R grande, tá? Menos raiz quadrada de quê? De R2 menos X2. Ou seja, com f de x igual a isso aqui e g de x, isso, tem-se o quê? O volume do sólido de revolução, pelo método da coroa. O volume do sólido S, tá? É quem? É π vezes, que é a integral da área da seção transversal. Bem, os limites de integração aqui são os limites do intervalo de existência do disco ao longo do eixo das abscissas. Bem, você sabe aqui pelo desenho
quem são as abscissas desses dois pontos aqui, que dão intervalo de existência. R menos R e R, tá? Que é o raio do disco. Então, essa integral fica π vezes a integral de menos R a R de quadrado de f de x menos o quê? Quadrado de g de x. Integral em x, ou seja, integral da área da seção transversal. Pois, para cada x aqui, você vai rotacionar esse palito em torno desse eixo. E quando você rotaciona esse palito, você obtém uma coroa, cujo raio maior é f de x, cujo raio menor é g de x. Portanto, a sua área é π vezes a diferença desses quadrados. E você está, portanto, calculando a integral da área da seção transversal do sólido. Tá? Não vou desenhar mais aqui a câmara de A, a câmara de A, ou toro, não vou desenhar. Vou logo para a fórmula. Então, isso aqui ficará igual, agora é só fazer substituição, a π vezes a integral de menos R, quem é f de x? F de x é R mais raiz quadrada de R2 menos x2, isso é o quadrado, menos g de x, quem é? R menos raiz quadrada de R2 menos x2. Isso aqui é o quadrado, e isso tudo, né, a integral em x, que me dá π vezes a integral de menos R a R. Aí como é que fica? Ó, vamos lá, fica quadrado da soma, fica R ao quadrado, mais 2, Rzão, raiz quadrada de quê? De R2 menos x2, tá certo? Mais o quadrado do segundo termo, que dá R2 menos x2. Semelhantemente, eu tenho quadrado aqui, mas é com menos. Então fica menos R2, tá? Mas vai ficar menos, com menos dá mais 2R, raiz quadrada de, deixa eu ver se está aparecendo, está, R2 menos x2, tá certo? E vou ter que continuar aqui, menos, me permita continuar aqui embaixo, menos, tá? Porque vai ficar mais R2 menos x2, com menos daqui, então fica menos R2 mais x2, certo? Ó, tem o menos x2 com menos mais x2, integral disso em x. E aí você cancela, né? Esse vai embora com esse aqui também com esse com esse, tá? De forma que a sua integral, ela é o quê? Ela dá, né? Fica só o quê? 4R, tá? Que fica 4R, coloca o R em evidência, né? Desculpa. Fica 2R mais 2R, fica 4 vezes essa expressão aqui. Então, eu coloco esse como sendo 4π vezes a integral de quê? De menos R a R, dá raiz quadrada de R2 menos x2, integral em x. E, ao chegar aqui, eu resolvo essa integral geometricamente, interpretando-a como uma área, o que ela é. Olha, se você pegar a integral de R2 menos x2, me permita desenhar aqui, tá? Quando você toca eixo das abscissas, eixo das ordenadas, né? E pega o semicírculo de raio R pequeno, semicírculo, tá? Semicírculo de raio R pequeno, isso aqui é o gráfico de uma função h
tá? É o gráfico de uma função h, cuja lei de formação é h de x igual a quê? A raiz quadrada de R2 menos x2. Raiz quadrada de R2 menos x2. De modo que essa integral é essa área, que é metade da área do disco. Tá bom? Por isso que eu disse, vou resolver essa integral geometricamente. Portanto, isso aqui fica igual a quê? A 4π vezes a área do semicírculo. Mas qual é? 4π, faltando aqui, desculpe, como sempre, eu esquecendo as coisas. 4πr, né? 4π, porque fica 4r, sai para fora, 4πr. Então fica 4πr vezes a área do disco, tá? Que é essa integral de menos r. Mas qual é a área do disco? Não, a área do semidisco, né? Da metade do disco, tá? Mas a área da metade do disco é quanto? É π R2 sobre 2. Você já sabe disso. Portanto, tá? Portanto, a sua integral, o resultado da sua integral definida é quanto? É 2π 2π vezes 2π 2π2 R maiúsculo quadrado de R pequeno. Ou seja, o volume de S é igual a 2π2 R vezes R ao quadrado, unidade de volume. Bem, se você observar o enunciado no livro do James Stewart para esse problema, eu acredito que acredito não, o aluno pediu de lá, eu coloquei o enunciado bem simples. No James Stewart ele pede exatamente para você resolver esse exercício interpretando uma certa integral como uma área, que é essa integral aqui. Você interpreta essa integral como uma área, não faz conta, né? Integral de menos R de R2 menos X2, é só você observar que isso é a área do semidisco, da metade do disco, que você sabe que é πr2 sobre 2, portanto, a área do toro, tá? Calculado pelo método da coroa, é 2 vezes o quadrado de π, vezes o raio R grande, que já está explicado ali, tá? Desculpa, 2π2 vezes R grande vezes o quadrado de R pequeno. Unidade de volume, é isso aí. Espero ter ajudado.